Bom dia, pessoal. Vamos dar o início na segunda aula de algoritmo, onde eu vou ter apresentando uma atividade que eu vou chamar de atividade número 2. E para aquecimento nessa aula, eu vou demonstrar alguns comandos que eu vou ter usando nela e o significado desses comandos só para ter dando uma relembrada, como por exemplo, se eu coloco 2i comercial em meu código. O que significa isso? Os 2i comercial são um e lógico. Se eu usar um i comercial, ele será um e para bits. Se eu colocar simplesmente um sinal, este sinal significa o que? Menor que. Mas se eu coloco esse sinal com um sinal de igual, ele fica menor ou igual. Da mesma forma, a forma inversa seria maior ou igual. E se eu coloco este sinal, significa igual. E se eu acrescento a exclamação dessa forma, fica o quê? Fica diferente de. E se eu coloco, deixa eu ver se eu consegui aqui, o chapeuzinho significa ou. Ou se não, um pipe sozinho significa ou para bits. E se eu coloco dois pipes, ele vem a significar um ou lógico. Ou se não, um sinal de igual sozinho, eu vou ter fazendo uma atribuição. Ou se não, atribuição por multiplicação ou divisão, como seria? Atribuição por multiplicação, atribuição por divisão, ou se não, para operações lógicas, que a gente usa bastante em linguagem C também, entendeu? O que mais que eu posso ter explicando para vocês? Eu acredito que são os mais usados, dá para ficar por aí mesmo. Acho que eu não passei deslocamento, né? Como por exemplo, deslocamento para esquerda, deslocamento para direita, são usados também dentro de algumas operações aí aritméticas dentro da linguagem C. Quando eu estou trabalhando com ACIART também, e tem alguns comandos que eu posso ter utilizando dentro de ACIART, como por exemplo um que eu uso bastante é isso aqui, que é uma resolução de escopo, né? Para a esquerda ou para a direita eu uso bastante resolução de escopo também. São os comandos básicos que a gente usa dentro de algumas matemáticas dentro de C, ou como eu expliquei aqui, deslocamentos, adições, algumas unidades lógicas, mas fica por aí, são os básicos que a gente vai ter usando. E vamos direto então na prática com o código. Nessa atividade 2, o exercício, o que o exercício 2 pede? Ele fala que você está organizando um bolão de futebol, tem algumas regras. Dentro do seu algoritmo, os apostadores devem informar o placar do jogo e ganha 10 pontos se acertar o jogo. O vencedor, ou seja, o que acertar o empate também ganha 5 pontos. O placar de cada time que acertar. Depois ele fala de uma tabelinha, não vou ter colocando, senão fica muito estendido. Mas o que o algoritmo pede? Para que leia como dado de entrada o placar real do jogo e 5 apostas de jogadores para aquele jogo. Para cada aposta deve-se ler o nome do apostador e o valor que ele apostou.
Então são 5 apostas, para cada aposta tem que ler o nome do jogo do apostador e o valor que esse apostador apostou, e para cada aposta o algoritmo tem que calcular os pontos de cada jogador, e ao final do programa tem que ser listado na tela, é um print, né, o nome de cada apostador e quantos pontos cada um obteve. E também, para finalizar, esse algoritmo tem que imprimir na tela um teste do programa utilizando os dois últimos valores do RU. Vamos supor, você está fazendo uma universidade, os dois últimos dígitos de seu RU como o placar real do jogo. Por exemplo, se o seu RU termina com dígito 67, então esse placar tem que mostrar 6-7. Então vamos na prática, então, vamos lá. Para esse algoritmo, como é pequeno, tem poucos comandos, então as duas bibliotecas básicas servem, que é o stdio e o stdlib. Inicio, como de padrão, com int main, void, e inicio acrescentando os inteiros, que é o P1 e P2, referente aos dois placar, o R para o resultado, e daí acrescento um segundo int, onde eu vou ter colocando o PA1, PA2, que são os apostadores, o ponto, e vou ter utilizando um char para os caracteres também. Esse SPT são as apostas, né? Vou ter usando, e também inicio interagindo com o usuário. Vou colocar o print e solicitar o placar do jogo, conforme RU. No caso dos alunos que vão ter fazendo atividade prática, quando solicitar o placar, vai ter pedindo o RU. Daí, jogo na memória. Aqui, a entrada do primeiro placar, o penúltimo dígito de seu RU. Depois dou outro scanf para pedir para armazenar na memória o segundo placar. É o referente ao último dígito do RU. Depois vem aqui uma operação matemática bem curta para poder pegar o resultado desse placar. R igual P1 menos P2. Depois eu dou um for para poder ter combinando estes números. I recebe 0, I menor que 5, então I recebe mais 1. Vamos lá. Entrada das apostas. Agora eu vou pedir para que o apostador digite o valor das apostas, e daí dou o scanf, onde eu vou jogar na memória. Repare que apostador aqui, por isso que eu acrescentei este i aqui, ele vai jogar, ele vai buscar e jogar, salvar dentro deste, como se diz, bloco de memória. Ela recebe o nome do apostador, scanf recebe o nome do apostador e joga dentro desse bloco de memória, onde a gente vai ter usando mais embaixo aqui. Depois aposta 1, aposta 2. Então eu já coletei todos os dados aqui, ó. Nesse pequeno espaço aqui, solicitei o placar do jogo, o primeiro e o segundo placar, recebi o nome do apostador e o número apostado. Pronto, em pequenos códigos, coletei todos esses dados. Daí lembra, eu estive ensinando para vocês alguns comandos usados, que no caso seria maior, menor, e igual. Então, daí a gente vai montar aqui, o ponto recebe o bloco de memória i, que vem receber, será atribuído 0. If seria eu vou ter buscando aqui em cima, no segundo item aqui, o placar, e
e o apostador seria placar. Apostador recebe placar. Pontos, buscou no bloco de memória aí. O mais e menos seria, eu posso usar dentro da linguagem C como adição, subtração unitária, ou se não mais igual, eu posso ter atribuindo. Então aqui mais igual, então é uma atribuição por adição ou por subtração. No caso aqui é mais igual por adição. E o que eu falei para vocês em relação a igual e igual? Eu posso ter dizendo que é igual a e diferente de. No caso aqui seria PA igual P2. Ponto buscando no bloco de memória, atribuindo a 5, adicionando 5. Bom, eu poderia ter explicando passo a passo isso, mas eu quero resumir a explicação. Eu já tive no início da aula explicando os comandos, como por exemplo 2i é um e lógico, então resultado maior que 0 e resultado maior que 0. Os dois pipe é ou lógico, então fica resultado maior que 0 e resultado maior que 0, ou resultado menor que 0, resultado menor que 0, ou resultado igual a 0, resultado igual a 0. Bom, montamos nossa matemática para que funcione nossa tabela no final. E agora aqui vai ser a exibição da tabela de pontos, que vai ser bem basiquinho, printf, pontuação, eu atribuí /n para ficar bonitinho o código, depois for i igual a 0, i menor que 5, i recebe mais 1, que é aritmética básica de C. Daí vamos imprimir na tela, demonstrando o nome do apostador, demonstrando os pontos do apostador e finaliza o código. Ficou bem curto, como sempre. Eu gosto de fazer codiquinhos com no máximo 50 linhas. Esse daqui ficou com 53 linhas, devido a algumas linhas que utilizei para poder ter dando uma explicação no código, mas de básico, repara que com poucos comandos eu solucionei o que a atividade prática pede. Não vai dar para eu ter rodando, mostrando para vocês o código rodando, que por eu ter rodando ele no Linux, eu ainda não tive tempo de solucionar esse problema. Mas vocês copiando esse código e rodando dentro da IDE de vocês, ele vai suprir as necessidades que o exercício pede. Um abraço, até a próxima aula.